Namastê! Seja muito bem-vindo a essa prática de Iyengar Yoga. Busque uma postura sentada com a coluna ereta. Pode se sentar numa almofada ou numa mantinha. Puxa a carne do glúteo para trás, de um lado e do outro, sentindo bem o apoio dos isquios. Cruze as tíbias no centro e alinhe o joelho com o seu calcanhar, em Sukhasana, postura do quadrado. Apoie a pontinha dos dedos da mão no chão e se eleve. Eleve a frente, as costas, as laterais, alargue as clavículas, abre bem o peito e respire visualizando a sua coluna vertebral expandindo para cima e para os lados. Na exalação, deixe os ombros e as escápulas deslizarem por trás das suas costas. Mantendo essa extensão e se alargar, junte as mãos em Namastê em frente ao peito, pressionando firme seus polegares contra o externo e o externo contra os polegares. Vamos fazer a invocação a Patanjali, pedindo suas bênçãos para que a gente possa colher os melhores benefícios da prática de hoje. Inspira. Yogena citasya padena vacham malam sharirasya chavaijakena yopakarotam pravaram muninam patanjalim pranjaliranatosmi abahu purushakaram shankachakrasidarinam Sahasra Shirasan Shwetam Pranamami Patanjalim Hari Om. Leva a testa em direção às mãos, reverenciando essa luz divina que habita o seu coração. Leva as mãos no joelho, eleva a cabeça e abre os olhos devagar. Tadasana, postura da montanha. Então vai na frente do seu tapetinho, junta os pés, levanta todos os dedos do pé, desce só os dedões e só os dedinhos. Os dedos centrais se alongam para estabelecer os 4 pontos de apoio do pé. Metatarso do dedão, metatarso do dedinho, calcanhar interno, calcanhar externo. Roda a coxa para dentro, estica bem as pernas, succionando a patela do joelho. Cóccix em direção ao pubis. Gira os ombros para trás, alargando as clavículas e sinta os braços esticando, puxando a pontinha dos dedinhos lá para o chão. Em Tadasana, joga o peso para os seus calcanhares, mas sem perder a pressão da parte da frente do pé. Aí você alinha calcanhar, cóccix e base do crânio. Gira os ombros para trás mais uma vez. Fecha as costelas flutuantes. Respira em Tadasana. Inspirou, Urdhva-hastasana. Alonga a coluna toda, cresce. Uttanasana, mergulha com o peito aberto. Inspirou, Urdhva-hastasana. Cresce a coluna toda. Exalou, Uttanasana. Estica bem as pernas. Inspirou, Urdhva-hastasana. Cresce, estende as laterais. Exalou, Uttanasana. Estica bem os joelhos, alonga a coluna. Inspirou, Urdhva-hastasana. Exalou, Uttanasana. Inspira, abre o peito, alonga a coluna, estende do pubis até as clavículas. Olhando lá para frente, caminha ou salta para Adho Mukha. Pode ir com uma perna, depois a outra. Estende a coluna toda, espreguiça a coluna toda ao máximo. Abre a sola do pé lá atrás. Cresce a coluna toda. Alinha as mãos com os ombros e os pés com seus quadris. Eleva os calcanhares ao máximo, elevando toda a parte interna das pernas. Maléolos internos, joelhos internos, virilhas internas, isquios lá para cima. Desce só os calcanhares internos em direção ao chão. Inspira, exala,
estica a coluna toda, tranca os joelhos e tranca os cotovelos. Inspira, exalou, dobra o joelho, olha para as mãos, caminha ou salta, inspira, abre o peito, exalou, Uttanasana. Inspirou, Urdhva Hastasana, cresce a coluna toda, Namaskar, Tadasana. Namaskar. Urdhva Hastasana. Uttanasana. Inspira, abre o peito, olha a frente, Adho Mukha. Cresce em Adho Mukha, estica a coluna toda. Estica os cotovelos, empurra o alto das duas coxas lá para trás, abre a palma da mão. Cresce, cria essa extensão na coluna. Inspira, exala. Inspira, dobra o joelho, olha para as mãos, caminho, salta com o peito aberto. Exalou, Uttanasana. Inspirou, Urdhva Hastasana. E Namaskar, Tadasana. Inspirou, Urdhva Hastasana, Uttanasana. Urdhva Uttanasana, abre o peito, alonga a coluna, caminho, salta, Adho Mukha, estica a coluna toda, espreguiça, estica os joelhos, estica as mãos, dobrou o joelho, olhou as mãos, inspira, salta, Uttanasana, Urdhva Hastasana, Namaskar, Tadasana. Inspirou, Urdhva Hastasana, cresce a coluna toda, Uttanasana, desce o topo da cabeça lá embaixo. Inspira, abre o peito, alonga a coluna. Adho Mukha, caminho, salta, estica a coluna toda, cresce. Inspira, prancha. O Chaturanga, quem sente dor na lombar ou nos ombros pode apoiar os joelhos no chão. Se não, desce com os cotovelos coladinhos no tronco. Urdhva Mukha, cachorro olhando para cima, pés flexionados, cóccix para dentro. Volta para o Chaturanga, sobe para a rampa e estica, cresce a coluna toda, espreguiça, abre a palma da mão no chão, Adho Mukha. Dobrou o joelho, olhou as mãos, inspirou, caminho, salta com o peito aberto. Exalou, Uttanasana. Urdhva Hastasana, inspirando, Namaskar, Tadasana. Gira os ombros para trás, respira. Namaskar. Urdhva Hastasana. Exalou, Uttanasana. Inspira, abre o peito, alonga a coluna. Gira os ombros para trás, caminho, salta, Adho Mukha. E vem para rampa ou prancha. Gira os ombros para trás, abre o peito e desce para Chaturanga com a sua variação. Inspirou. Urdhva Mukha, o cachorro olhando para cima com os pés flexionados. E volta para o Chaturanga. Sobe novamente para a rampa. Adho Mukha. Cresce a coluna toda, espreguiça. Abre a palma da mão no chão. Abre os dedos do pé. Estende a coluna toda ao máximo. E dobrou os joelhos, olhou as mãos. Inspira, salta. Abre o peito, alonga a coluna. Exalou, Uttanasana. Inspirou, Urdhva Hastasana. Puxa a coluna toda lá para cima. Namaskar, Tadasana. Respire em Tadasana. Namaskar. Urdhva Hastasana. Uttanasana. Urdhva Uttanasana. Abre bem o peito, alonga a coluna. Apoia as mãos no chão, caminho, salta para Adho Mukha. Cresce. Inspira, prancha ou rampa. Desce com os cotovelos coladinhos no tronco. Chaturanga. Urdhva Mukha. Volta para o Chaturanga. Eleva Adho Mukha. Cresce, espreguiça, alarga, respira em Adho Mukha. Se recomponha, deixa o corpo abrir. Expirou, dobrou o joelho, olhou as mãos. Inspira, caminho, salta com o peito aberto, estende. Exalou, Uttanasana com as pernas bem esticadas. Urdhva Hastasana, alonga a coluna. Namaskar, Tadasana.
Respira em Tadasana. Namaskar. Urdhva Hastasana. Uttanasana, esticando as pernas ao máximo. Inspira, abre o peito, alonga a coluna, caminha ou salta. Adho Mukha. Espreguiça a coluna toda. Inspira. Rampa. Chaturanga. Urdhva Mukha. O cachorro olhando para cima. E volta para o Chaturanga. Eleva mais uma vez. Adho Mukha. Segura em Adho Mukha. A gente vai dar continuidade aqui da prática. Respira, alonga a coluna toda ao máximo. Juntou os dois pés. Eleva a perna direita, rodando a coxa para dentro. Conecta a parte interna das mãos com a parte interna do pé. Cresce, abre a sola do pé. Espreguiça. Cria uma linha que vai da parte interna das mãos até a parte interna do pé, esticando bem os cotovelos, estica bem os joelhos. Pé direito no meio das duas mãos, corredor. Quem precisar de bloquinho nas mãos, pode apoiar as mãos no bloquinho. Estica a perna esquerda. Isso. Desce o calcanhar do pé esquerdo no chão. Empurra essa borda do pé esquerdo. Vem com as duas mãos pelo lado de dentro. E mão esquerda na cintura. Gira os ombros para trás. Abre o peito. Quem é iniciante pode ficar só aqui. Quem quiser ir além, enlaça a mão por dentro do pé. Com o seu joelho direito, empurra a sua escápula esquerda para dentro. Gira os ombros para trás. Abre o peito. E quem puder, cresce o braço esquerdo lá para cima. Quem é mais avançado, quiser ir além, leva a mão esquerda por trás das costas, mão direita por dentro, com a mão de base, pega o punho da mão de cima, esticando forte a perna de trás, abre o peito, jogando a cabeça lá para trás. Respira na virilha. E volta para o corredor, abre o peito, alonga a coluna, Adho Mukha, estica as duas pernas, cresce, penetra com as escápulas, abre a palma da mão lá no chão, juntou os dois pés, eleva a perna esquerda rodando a coxa para dentro. Conecta a parte interna das mãos com a parte interna do pé, abre a sola do pé. Estende a coluna toda. Roda essa coxa esquerda para dentro. Rodar para fora é fácil, tá vendo, gente? Mas aí você tranca a sacra ilíaca. Quando você roda a coxa para dentro, você abre espaço para a sua lombar. Encaixa as escápulas. Estende ao máximo a coluna toda. E vem com o pé esquerdo no meio das duas mãos, corredor. Gira os ombros para trás, estabelece esse corredor. Cria essa linha do calcanhar até a base do crânio e estica, levando o cóccix para dentro. E vem com as mãos pelo lado de dentro, desce o calcanhar do pé de trás, pressionando forte a borda do pé de trás no chão. Aí agora é cada um no seu nível, não força, seja comedido com você. Vem com a mão na cintura, gira os ombros para trás, empurra o calcanhar do pé de trás no chão. Se você é iniciante, pode ficar só aqui. Se quiser, pode esticar o braço. Ou se você quiser ir além, leva a mão esquerda por dentro do pé. Com o joelho esquerdo, empurra a escápula esquerda e abre o peito. Cria esse espaço, prepara o seu corpo para a postura. E aí, penetra. Com a mão de base, pega o punho da mão de cima e estica o braço se puder. Respira na postura. Não perde a perna de trás. Estica essa perna de trás. Avança no joelho da frente. Cóccix para dentro. Peito para cima. Gira o abdômen em direção ao teto. E volta para o corredor. Gira os ombros para trás, abre o peito. Adho Mukha. Estica as pernas, estica os braços, alonga a coluna toda, espreguiça.
Empurra o alto das duas coxas lá para trás, criando essa linha. Percebe que depois que você solta os ombros, o Adho Mukha acontece mais plenamente, com espaço entre as costelas. Agora, pé direito à frente, Trikonasana. Mão na cintura, a gente vai fazer um Trikonasana especial para abrir os ombros. Gira os ombros para trás, cresce esse braço esquerdo lá para cima, penetra com o glúteo direito, dá uma abraçada para trás e pega lá na sua virilha. Esse Trikonasana vai te ajudar a abrir a pontinha do ombro e ao mesmo tempo girar a coxa direita para fora, mas não perde a parte interna do pé direito no chão. Essa postura tem uma hierarquia. Toda postura tem um fulcro, um lugar onde começa a postura. E o fulcro aqui é o calcanhar externo do pé de trás. Penetra com o calcanhar externo do pé de trás, penetra com o glúteo direito. Gira o abdômen, gira as costelas, gira o peito, estica o braço lá para cima, girando o ombro direito para trás, completa Trikonasana, postura do triângulo. Se você é iniciante, pode ficar só aqui, respirando, trabalhando esse Trikonasana. Se quiser ir além, dobra o joelho direito, leva a mão direita à frente ou num bloquinho, alinhando o dedinho do pé com o dedão da mão. Desliza o pé de trás e entra em Ardha Chandrasana, postura da meia-lua, cóccix para dentro. Alonga da virilha interna até o calcanhar interno, penetra com a escápula direita, gira o tronco, abre a sola do pé esquerdo como se tivesse uma parede imaginária empurrando o seu calcanhar. Daqui vem com as duas mãos no chão, gira o quadril, vem para abre o peito, estende do pubis até as clavículas e vem para Urdhva Prasarita Ekapadasana. Leva a mão esquerda atrás da canela, estende do pubis até as clavículas, exalou, desceu. Testa na tíbia. Abre o peito, alonga a coluna, dobra o joelho, volta para o corredor. Gira os ombros para trás, respira. Adho Mukha, postura do cachorro se espreguiçando. Alonga a coluna toda. Cresce, sente o espaço. A cada postura, sente o espaço que se abriu. Pé esquerdo à frente, Trikonasana, postura do triângulo. Alinha o calcanhar do pé da frente com o arco do pé de trás. Cresce o braço direito lá para cima. Gira os ombros para trás. Dá uma abraçada para trás, fazendo esse Trikonasana especial para a pontinha dos ombros. Puxa o cotovelo direito para longe da coluna, descola. Gira o ombro esquerdo para trás. Estende do pubis até as clavículas. Pressiona a parte interna do pé da frente no chão e a parte externa do pé de trás. Cóccix para dentro. Lembra da hierarquia da postura. Pressiona o calcanhar externo do pé de trás. Penetra com o glúteo esquerdo, abrindo o quadril direito. Cresce o braço direito lá para cima, gira os dois ombros para trás. Estende do pubis até as clavículas. Respira aí. E dobrou o joelho esquerdo, só para quem fez para o outro lado. Leva a mão esquerda à frente, desliza o pé de trás e eleva, acionando o calcanhar. Ardha Chandrasana, postura da meia-lua. Cóccix para dentro. Gira os ombros para trás, abre o peito. Respira na postura. Estende a coluna toda. Empurra o calcanhar do pé de trás lá para trás como se tivesse uma parede imaginária. Encaixa as escápulas. Da escápula esquerda até a pontinha dos dedos alonga. Da escápula direita até a pontinha dos dedos cresce. Abre o centro do corpo. Gira o pescoço e a cabeça e olha para a mão. Volta com as mãos no chão. Eleva o peito, eleva o queixo e entra em Urdhva Prasarita Ekapadasana. Mão direita atrás da canela,
estende, abre o peito, exalou, desceu. E dobrou o joelho, voltou para o corredor. Adho Mukha. Estica as pernas, estica os braços, alonga a coluna toda, empurra o alto das duas coxas lá para trás, cóccix para dentro, respira. E dobrou os joelhos, olhou as mãos, inspira, caminho, salta, inspira, abre o peito, exalou, desceu, Uttanasana. Inspirou, subiu, Urdhva Hastasana, cresce a coluna toda, Namaskar, Tadasana. Respire em Tadasana. Sinta-se em casa em Tadasana. Abriu a perna esquerda para a esquerda, alinha o calcanhar com o fundo do mat, dedões do pé voltados para dentro, mãos na cintura, cóccix para dentro, gira os ombros para trás, estende do pubis até as clavículas. Vamos entrar em Prasarita Padottanasana. Inspire, estendendo o peito, alargando a coluna, exalou, desceu com o peito aberto, peso lá na frente dos pés. Apoia as mãos no chão, estende do pubis até as clavículas, cresce, exalou, levou o topo da cabeça no chão e as mãos na linha com os pés, mantendo o ângulo de 90 graus. Quem é mais avançado, quiser ir além, vai transferir o peso para o topo da cabeça, para as mãos, com as pernas bem esticadas, sobe. Unindo as pernas, rodando a coxa para dentro, cóccix para dentro. Gira os ombros para trás e encaixa as escápulas, cada um no seu nível. Abre a sola do pé. E vai descendo lateralmente, com os joelhos bem esticados. Pousa as pernas na postura original, Prasarita. Inspirou, subiu com o peito aberto, gira os ombros para trás, mãos na cintura, inspirou, subiu, encaixa as escápulas, abre o peito, entra calcanhar, ponta do pé, calcanhar, ponta do pé, salta, Tadasana, postura da montanha, cóccix para dentro, gira os ombros para trás, respira. Vrikshasana, postura da árvore. Vem com o calcanhar direito do lado de dentro da virilha esquerda, gira os ombros para trás, mãos na cintura, encaixa as escápulas, abre o peito, roda as palmas da mão para fora, abrindo bem a pontinha dos ombros, palma da mão para fora, mantendo esses ombros e o trapézio lá para baixo, cresce os braços lá para cima. O segredo da postura é o foco do olhar. Mantenha o foco num ponto fixo. Cresce as laterais, cresce a frente, cresce as costas. Estende a coluna toda. Penetra com o glúteo direito e abre mais o joelho direito para fora. Cresce as laterais, fura o teto. Se seus cotovelos dobram para você juntar as mãos, separa as mãos e estica os cotovelos. A preferência é esticar os cotovelos. E volta com as mãos na cintura. Gira os ombros para trás. Desce o pé. Tadasana, postura da montanha. Respira. Cóccix para dentro. Outro lado. Transfere o peso para o pé direito. Traz o calcanhar esquerdo bem próximo da virilha. Cóccix para dentro, gira os ombros para trás, alarga as clavículas, abre o peito, estende as laterais do tronco, gira os ombros para trás, roda as palmas da mão para fora, esticando bem os cotovelos, alarga as clavículas, inspirou, subiu,
Vrikshasana, postura da árvore. Puxa as laterais, puxa a frente, puxa as costas. Estende a coluna toda. Cresce as laterais. Cresce a frente, cresce as costas. Encaixa as escápulas, eleva o peito. Essa postura dá foco, dá concentração no seu propósito, na sua busca, seja qual for a sua busca. Essa postura vai te dar a concentração necessária para que você possa alcançá-la. E desce os braços lateralmente, mãos na cintura, Tadasana, postura da montanha. Gira os ombros para trás, respira. Mão esquerda na cintura. A mão direita você pode colocar aqui no joelho, para quem é iniciante. Quem é mais avançado pode trabalhar segurando o dedão. O Chittahasta Padangusthasana 1. Essa pegada yoga aqui é fundamental. Agora cuidado, a tendência é o quadril direito subir. Leva o quadril direito em direção ao quadril esquerdo. Isquio direito em direção ao isquio esquerdo. Abre a sola do pé, gira os ombros para trás. Alonga da vírgula interna até o calcanhar interno. Eleva o peito, eleva o queixo. O Chittahasta Padangusthasana 1, o mais importante é esticar a perna de base. A perna de base tem que estar extremamente ativa. Abre a sola do pé. Respira. E dobrou o joelho, voltou. Tadasana, postura da montanha. Gira os ombros para trás, abre o peito, respira. Mão direita na cintura, mão esquerda lá no dedão ou no joelho. Quem está com a mão aqui no joelho, está tudo bem, fica aqui, cada um no seu nível. Gira os ombros para trás, alonga a coluna, cóccix para dentro. E inspira, exalou, estica essa perna, abre a sola do pé. Gira os ombros para trás, encaixa as escápulas. Estende a coluna toda. Empurra o calcanhar de base no chão, abre a sola do pé lá na frente. Estende do púbis até as clavículas. Isquio esquerdo em direção ao direito. Quadril esquerdo para baixo. Gira os ombros para trás, encaixa as escápulas. Estende a coluna toda. Empurra o calcanhar de base no chão, abre a sola do pé lá na frente. Estende do púbis até as clavículas. Isquio esquerdo em direção ao direito. Quadril esquerdo para baixo. Abre a sola do pé. Estica a perna de base, é o fundamental é a perna de base. E dobrou o joelho, volta, Tadasana, postura da montanha. Respira. Agora, mão esquerda na cintura, mão direita lá no dedão, lateral. Chittahasta Padangusthasana 2, gira os ombros para trás e abre a perna lateralmente. Mas cuidado! Você tem que manter a ação do pé direito, a parte interna do pé direito acionado. Gira os dois ombros para trás. Estica essa perna de base, cóccix para dentro. Estende do pubis até as clavículas. Aciona os joelhos, bem ativos, peito aberto. Respira na postura. Dobrou o joelho, desce. Para quem é iniciante, eu não falei, pode botar aqui, ó, mão no joelho e abrir lateralmente. Tadasana, postura da montanha. Gira os ombros para trás, abre o peito, respira. Mão direita na cintura, transfere o peso do pé direito, vem com a mão esquerda, pegada yoga, ou para quem é iniciante aqui, só no joelho e abre lateralmente. Gira os ombros para trás, abre a sola do pé. Cóccix para dentro, estica essa perna de base. Chittahasta Padangusthasana 2, lateral. Estende do pubis até as clavículas. Alarga o peito. Estica os joelhos e abre o metatarso do pé de cima, do pé esquerdo. Respira na postura.
E dobrou o joelho, volta devagar, gira os ombros para trás, cóccix para dentro, respira em Tadasana. Em Tadasana, sinta-se em casa. Agora, última variação, Parivrita Chittahasta Padangustasana. Vem com a mão do lado de fora do pé ou do lado de fora da coxa para quem é iniciante. Tá? A mão na cintura a princípio. E aí vai esticando essa perna mais próximo que você puder de 90 graus. Pode segurar do lado de fora do pé ou a pegada yoga clássica é segurando o dedão. Gira os ombros para trás, abre o peito, respira. Desce o quadril direito, isquio direito em direção ao isquio esquerdo. Estende a coluna toda. Respira na postura. E dobrou o joelho, volta com as mãos na cintura. Tadasana, postura da montanha. Pés juntos, manelos juntos, cóccix para dentro. Outro lado. Variação mais simples, só pega a coxa, gira os ombros para trás. Os demais, pega do lado de fora do pé, estica essa perna esquerda, estica a perna de base, gira os ombros para trás. Abre a sola do pé, estica o braço, cóccix para dentro, estica bem a perna de base. Estende do pubis até as clavículas, eleva o peito, eleva o queixo. Abre a sola do pé. Respira. Sente a torção acontecer dentro de você. O equilíbrio fluir. Se você sentir tranquilamente que pode se equilibrar, olha para a mão de trás. E volta devagar, mãos na cintura. Tadasana, postura da montanha. Agora a gente vai usar esse aquecimento que a gente criou no quadril para a gente fazer Adho Mukha com o calcanhar no rodapé. Então, coloca o calcanhar lá no rodapé. Isso é até mais fácil para quem é iniciante. Roda a coxa para dentro, empurra o alto das duas coxas lá para trás, abre a palma da mão, espreguiça a coluna toda. Juntou os dois pés, eleva a perna direita, rodando a coxa para dentro, vai caminhando com os pés em direção às mãos, estica as duas pernas, encaixa as escápulas, estica os cotovelos, cresce a coluna toda. E volta devagar, Adho Mukha, alonga a coluna toda, respira. Juntou os dois pés, leva a perna esquerda lá para cima, roda a coxa para dentro, abre a sola do pé, vai caminhando com os pés em direção à parede, estica os joelhos, estica as pernas, se empurra para a parede. Estica o cotovelo, alonga a coluna toda. E volta para a Adho Mukha. Respira. E vai caminhando com os pés à frente. Uttanasana. Inspirou, estende. Separa os pés na distância do quadril. E pendura o tronco, segurando os cotovelos. Uttanasana. Pendurado, estica os joelhos. Baddhasta Uttanasana. Apoia a pontinha dos dedos da mão no chão, alonga a coluna, estende, mãos na cintura, suga a cabeça do fêmur para dentro da articulação, inspirou, subiu, Tadasana, postura da montanha. Pés juntos, manelos juntos, gira os ombros para trás, respira. Então agora a gente vai fazer preparação para Ekapadharāja Kapotasana, aproveitando o aquecimento do quadril. Faz o Adho Mukha, alonga a coluna toda, cresce, estende, pé direito à frente e apoia o quadril direito no almofadão, ou pode apoiar numas mantas. O almofadão para mim é um pouco alto, então eu vou colocar uma manta dobradinha
compridinho para apoiar o quadril. Sente o quadril direito lá, o isquio direito bem apoiado. E aí você coloca um bloquinho, cada um no seu nível, mas você pode botar o bloquinho fechadinho, ou a segunda opção é o bloquinho um pouco mais largo. A última opção, mais avançada, o trabalho é levar essa perna da frente no ângulo de 90 graus. Vem com a mão esquerda do lado de dentro da coxa, roda a coxa para dentro, quadril esquerdo para frente, quadril direito para trás. Estende do pubis até as clavículas. Alarga as clavículas, alarga o peito, cresce. Mantendo essa extensão, mantendo esse alinhamento da coxa. Desce com o peito aberto. Alongando a coluna toda. Respira lá dentro do quadril. Entra em contato com a ansiedade que fica armazenada no quadril. E a cada respiração vai diluindo, sentindo o quadril esquerdo pesar em direção ao chão, o abdômen girar, o tronco ceder. Permita-se respirar lá dentro do quadril. Visualiza o ar entrando pelas suas narinas, indo em direção ao quadril, dissolvendo, abrindo, alargando. E vem voltando devagar. Gira os ombros para trás, abre o peito, alonga a coluna. Estende do pubis até as clavículas. Abre o peito. Tira o bloquinho. Traz o calcanhar bem próximo da virilha. Gira os ombros para trás, estende do pubis até as clavículas. Roda a coxa esquerda bem para dentro. Agora, para quem é iniciante, só flexiona o pé de trás e estica essa perna. Abre lá a patela do joelho, atrás do joelho. Abre a sola do pé lá atrás. Quem quiser ir além, para abrir bem o quadríceps, se você não estiver sentindo, a gente está preparando o corpo para Hanumanasana. Então, quem puder, revira os dedos da mão para frente e leva o quadril, o pé ao lado do quadril. Gira os ombros para trás. Tenta manter o alinhamento. Respira na postura. E volta devagar. Flexiona o pé lá atrás, estende do pubis até as clavículas. E entra em Adho Mukha. Estica a coluna toda, solta o pescoço e a cabeça. Empurra o alto das duas coxas lá para trás. Cresce. Outro lado, canela esquerda à frente. Agora é o seu lado feminino. Roda a coxa direita para dentro. Aumenta o ângulo do pé da frente. Apoia o isquio esquerdo lá na manta. E aí você vai colocar o bloquinho nas diferentes opções que eu mostrei, ou em pezinho, ou nenhum bloquinho, tá? Se for muito forte para você, trabalhe o mais próximo que você puder do ângulo de 90 graus aqui na perna da frente. Gira essa coxa direita de dentro para fora, quadril direito para frente, quadril esquerdo para trás. Estende do pubis até as clavículas, cresce a coluna toda. E desce com o peito aberto. Mais uma vez, estende do pubis até as clavículas e alonga a coluna toda. Sente o quadril esquerdo derreter. Essa região do quadril é onde você guarda emoções e sentimentos enraizados.
Quando você entra em contato, é como se fosse uma caixa de fotografias antigas, de memórias, de cartas que você está abrindo, está revisitando essas emoções e se libertando delas, trabalhando elas. É muito importante a gente trabalhar nessas emoções e sentimentos que estão guardados pelo corpo. Assim, a gente evolui como ser humano. E vem voltando devagar, gira os ombros para trás, traz o calcanhar bem próximo da virilha. E aí vai fazer a mesma variação que você fez para o outro lado. Ou todo mundo flexiona o pé de trás, estica o joelho, gira os ombros para trás, estende a coluna toda. E apoia o joelho no chão, dobra o joelho, pega lá no pé, revira os dedos da mão para frente e abre, preparando o quadríceps, abrindo a virilha frontal para o Hanumanasana. E volta devagar, estica a perna, gira os ombros para trás, abre o peito, alonga bem a coluna, Adho Mukha. Estica as pernas, estica os braços, alonga a coluna toda, estende a coluna toda ao máximo, cresce. E vai com o pé direito à frente. Agora também cada um pode usar o seu tamanho. Você pode usar a manta, pode usar o almofadão, pode usar o almofadão e a manta por cima. Cada um no seu nível. Mas se você é muito encurtado e não quer forçar, porque a isquiotibial é delicada, você pode fazer só o meio Hanumanasana, Ardha Hanumanasana. Pode usar bloquinhos, pode botar a mão numa cadeira, só estica a perna da frente, gira os ombros para trás e abre o peito. Tá? Essa é uma variação mais simples. A gente trabalhou a aula inteira para chegar nessa postura aqui. Hanumanasana. E quem quiser fazer ela no almofadão, desliza o quadril, mantendo esse alinhamento, gira os ombros para trás. Abre o peito, roda a coxa esquerda para dentro. Quem quiser fazer ela na manta, ou só com um bloquinho apoiado, ou com uma almofadinha, cada um no seu nível. Um lado é diferente do outro. E cresce os braços lá para cima, completando a postura. Hanumanasana, o salto do macaco no oceano. E descer. Muito cuidado na volta. Puxa a perna e entra em Adho Mukha. Cresce a coluna toda, espreme a patela do joelho, alonga. Outro lado, novamente. Ou vai para o corredor, desce o joelho direito no chão, cada um no seu nível. Não se preocupa, se precisar usar um almofadão, ou se quiser ir experimentando, descendo devagar. O Ardha Hanumanasana é uma opção para quem está começando, porque a isquiotibial é muito delicada, apesar da gente ter se preparado a aula toda para esse momento. Agora, atenção, gente. Percebe toda a preparação que a gente fez, todo o aquecimento que a gente fez para o quadril, está preparado para essa postura. Não vai chegar depois na pista de dança e querer fazer essa postura. Hanumanasana. Cada um no seu nível. Gira os ombros para trás. Roda a coxa direita para dentro. Abre o peito. Cresce os braços lá para cima. Estica essa perna da frente. Respira na postura. Cóccix para dentro. Abre a sola do pé. Cada um no seu nível. E desceu. Adho Mukha. Estica as pernas, estica os braços. Cresce a coluna toda. Compensa em Adho Mukha. E apoia os joelhos no chão.
postura da criança, se espreguiçando. Respira nas virilhas. Respira no quadril. Sente o êxtase de executar essa postura, de construir etapa por etapa, até chegar nessa postura que gera esse espaço tremendo na pelvis, a liberação dos chakras básicos, uma conexão com o seu poder de saltar no seu processo evolutivo, saltar dentro de você mesmo para se tornar uma pessoa mais feliz, mais aberta, mais plena, com mais jogo de cintura, para lidar com a ansiedade da vida, para lidar com os medos, lidar com a raiva, todas essas flutuações da sua mente que te limitam a se aproximar do êxtase da vida, que é a felicidade que habita o coração de cada ser humano. E lentamente vai desenrolando vértebra por vértebra, gira os ombros para trás, abre o peito, respira. Bom, eu vou dar duas opções agora. Uma opção é com bloquinho, a gente fazer Setubandha Sarvangasana no bloquinho. Eu sugiro sempre, principalmente para quem tem questões na cervical, colocar uma mantinha para sua cervical. Você pode colocar uma fita nos pés ou nas coxas. Vou sugerir para vocês hoje uma fitinha na distância do quadril. Deita com as costas no chão. Gira os ombros para trás. Abre o peito. Levanta o quadril e coloca o bloquinho lá no sacro e cóccix, tá? Nessa diagonal aqui. Não é o bloquinho assim, horizontal. É vertical. Gira os ombros para trás, abre o peito, alonga a coluna, entrelaça os dedos atrás do bloquinho, abrindo o peito ao máximo. E aí, esticam as pernas, espreme a patela do joelho, abre a sola do pé, gira os ombros para trás e cria um arco na coluna. Abre o peito, respira. É uma postura finalizadora agora para a prática. E se você sentir que consegue manter o peito aberto, gira as palmas da mão para fora e respira. Quem é iniciante, quem sente dor na lombar, pode fazer essa postura com os dedos dobrados ou com altura, com bloquinhos no calcanhar e os pés na parede. Essa é a segunda opção. Tá? Quando voltar, dobra os joelhos, apoia os pés no chão, vai levantar o quadril, desce com o bloquinho, no bloquinho, inspira, eleva, exala, desce no bloquinho, mais uma vez inspira, eleva ao máximo, exala, desce o bloquinho, respira um pouquinho aqui, juntando os joelhos, separando os pés. E subiu mais uma vez e vai desenrolando vértebra por vértebra. Quadril é o último que desce. Rola para o seu lado direito. Agora, tira tudo do seu tapete. Tira os props que estão em volta para você ter espaço para fazer
Jatara Parivartanasana. Então, vou fazer para esse lado aqui. Deita com as costas no chão, abraça os joelhos, gira os ombros para trás, respira em Pavana Muktasana. Abre os braços em T. Levanta o quadril, movimenta o quadril um pouquinho para a sua esquerda e desce. Traz os joelhos lá no peito, ângulo de 90 graus na perna da frente. Inspira, exalando, desce. Jatara Parivartanasana. Torce a coluna toda, pesa o ombro esquerdo no chão. Agora aqui tem uma ação muito importante que você tem que fazer de dentro para fora. Uma ação muito importante. Gira o abdômen da direita para a esquerda. Essa ação vai fazer com que você tire a acidez do seu estômago. Como a gente come muito mais do que a gente precisa, o estômago acaba criando uma bolsa extra. Essa bolsa extra acumula bactérias que geram essa acidez, gastrite, em casos mais avançados até úlcera. E aí quando a gente faz essa ação interna de girar o abdômen da direita para a esquerda, a gente gira essa bolsa ao contrário, liberando essas bactérias. Inspirou, subiu. Exalou, desceu os pés. Inspira, levanta o quadril, movimenta o seu quadril um pouquinho para a sua direita. Traz os joelhos no ângulo de 90 graus. Inspirou, exalou, desceu. Jatara Parivartanasana. Sente essa torção passiva agora. Respira nesse espaço interno. Alarga as clavículas. Aproveita cada gole de respiração. Gira o abdômen da esquerda para a direita. Torce a coluna toda. Vai girando o abdômen lá dentro, internamente, pesando o ombro direito no chão, penetrando com a escápula esquerda, abrindo a parte baixa do peito do lado esquerdo. Gira o abdômen, torce. Inspirou, subiu. Apoia os pés no chão. Abraça os joelhos uma última vez. Pavana Muktasana. Sem tirar os isquios do chão. Entrelaça os joelhos, mas os isquios, o sacro, continua no chão. E respira aí na sua lombar. Respira no quadril, nas virilhas, no períneo. Agora leva a perna direita por cima da esquerda, fazendo ou Supta Gomukhasana ou Supta Garudasana, enlaçando o pezinho. Essas duas opções. De qualquer forma, levanta a cabeça, entrelaça os dedos, levando a mão mais longe que puder na canela mais distante. E numa exalação desce, trazendo a perna consigo. Quem não consegue, faz também. Respira. Quem não consegue pode usar um cinto na canela. Respira nas virilhas, depois de todo esse espaço, de todas essas ações, tanto prana que você jogou lá para dentro das virilhas. Agora você pode respirar e relaxar. E desfaz devagar. Troca o entrelace das pernas, ou Supta Gomukhasana, ou Supta Garudasana. Entrelaça as mãos, troca o entrelace dos dedos. Inspirou, exalou.
E respira nas virilhas, gira os ombros para trás, respira profundamente, relaxando completamente o quadril. Cada respiração revitaliza o seu quadril, relaxa esse espaço interno. Aproveita cada gole de respiração. E desfaz devagar, abraça os joelhos, respira nas virilhas. E entra em Shavasana, postura do cadáver. Pode colocar a mantinha para sua cabeça. Lembrando que essa parte mais redondinha deve ficar aqui apoiada para o pescoço. Pode pegar uma fitinha ou uma almofadinha para os olhos. Se quiser botar um almofadão embaixo dos joelhos, lembra que o almofadão é embaixo da coxa, não embaixo dos joelhos, para você poder ter um Shavasana 5 estrelas. First Class Trip. Deita com as costas no chão. Lembra de puxar a manta de forma que ela toque a pontinha dos seus ombros. Encaixa as escápulas, gira os ombros para trás. Relaxa as coxas, relaxa as pernas. Coloca o cinto lá nos olhos. Inspira. Exala, passa a língua entre os lábios, umedecendo seus lábios. Inspire e solta todo o ar pela boca com suspiro, com mistura de prazer e relaxamento. E relaxa completamente. Relaxa profundamente o corpo todo, se entrega e se integra, relaxa e dissolve o corpo inteiro. Permita-se relaxar, dissolver. Desliga aquele botãozinho que diz que você tem que fazer alguma coisa. Nesse momento, você não tem que fazer mais nada. Quanto menos você fizer, mais você vai colher os benefícios da sua prática de hoje. Solta, relaxa, dissolve, mergulha no seu universo interior.
Lentamente, vai voltando a consciência para o seu universo exterior, mexendo os dedinhos da mão, os dedinhos do pé, vai girando a cabeça de um lado para o outro, vai sentindo o seu corpo renascer depois dessa prática transformadora. Vai se redescobrindo nesse corpo. O corpo é um templo de carne que abriga seu espírito. Então sinta que você está construindo essa nova casa para o seu espírito habitar. Vai dobrando os dois joelhos, deixa o corpo cair para o seu lado direito, o lado oposto do seu coração. Fica um pouquinho de lado, com o braço embaixo da orelha, respira aí. Agora apoia as mãos no chão, olhando para o chão, sem forçar o pescoço e a coluna, vai se empurrando e buscando uma postura sentada, confortável, com os isquios bem apoiados e a coluna ereta. Respira ao longo da coluna, se observa por alguns instantes. A prática da yoga tem o poder de transformar os seus pensamentos. Às vezes a gente está um pouco triste, depressivo, ansioso, e após a prática a gente transforma completamente. Porque a prática física de Hatha Yoga, ela só tem o objetivo de atingir a mente. E quando a gente aquieta a mente, o corpo se abre. Junta as mãos em Namastê em frente ao peito. E agora vamos agradecer a nós mesmos, ao nosso ser interior, pelas transformações físicas, mentais e espirituais na prática de hoje. Inspira. Namastê.